Olá pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo da série Portugal em Minutos, onde a gente dá dicas, sugestões, fala sobre planejamento e também sobre o mercado imobiliário aqui em Portugal. Então logo depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre rendas e calções. Bora lá? Então, pessoal, como eu disse, né, a gente está no momento de pandemia e no vídeo anterior que eu falei sobre rendas e calções, já tem mais ou menos ali 1 ano e meio, quase 2 anos esse vídeo, a gente tinha um cenário bem diferente, né, o mercado em plena expansão. Hoje o mercado está meio que continua numa expansão, mas a nível mais passo de tartaruga, né? Tá mais devagarzinho, as coisas estão tentando se recuperar. E com isso, o que eu falava que antes o senhorio, né, os proprietários tinham a faca e o queijo na mão, hoje em dia eles têm a faca ou o queijo. A outra metade tá com o inquilino. O poder de negociação não tá mais sozinho na mão do proprietário, né? No vídeo do ano passado, a gente tratava justamente essa questão do arrendamento do calção, das rendas e calções adiantadas, tendo como base, às vezes, até 1 ano tendo que ser pago adiantado para conseguir o imóvel. Não era nem para ter negociação melhorada, não. Era para conseguir o imóvel, porque realmente era complicado. E a gente apanhava muito sobre essa questão, porque é difícil você colocar no seu planejamento 1 ano inteiro de arrendamento, né? E com o tempo as coisas foram melhorando, foram se estabilizando e hoje em dia a gente tem um poder, mesmo que pequeno ainda, porque querendo ou não, a oferta ela é sempre reduzida frente à procura, mas como a procura deu uma diminuída, a gente consegue olhar alguma coisa e conversar mais com os proprietários. Antigamente, então, a gente chegava até quase 1 ano, às vezes só para ter o imóvel, não era nem para ter desconto. E hoje em dia, 1 ano é para você conseguir um descontão mesmo, conseguir um bom valor. E num processo normal, a gente consegue ali 2 mais 3, 2 mais 4, às vezes até 2 mais 2 de renda. Coisa que realmente há 1 ano e meio atrás, quando eu gravei o primeiro vídeo sobre o tema de rendas e calções, isso era impensável. O proprietário via que era estrangeiro, ele automaticamente já falava, não, se é estrangeiro eu vou querer 2 mais 6, 2 mais 8, 2 mais 10, eu quero 1 ano inteiro adiantado de renda, mais o calção. E não era para negociar, era para ter a tranquilidade de que ele ia pôr o imóvel dele na mão de um completo desconhecido, que podia sair do imóvel no outro dia levando todas as coisas que tinham dentro do imóvel e nunca mais o senhorio ia ver. E isso não é força de expressão. A gente realmente via isso acontecer no mercado e infelizmente isso acontecia. Não só com brasileiros, mas com o ser humano, porque o ser humano é complicado quando ele quer ser complicado. Então isso independe de nacionalidade, mas sim acontecia. A pessoa chegava, às vezes até mesmo um português, citando exemplo, ele fez a vida, nasceu, fez a vida dele toda em Lisboa, de repente vai morar numa cidadezinha do interior aqui no norte, né? Para não discriminar brasileiro, não falar de brasileiro, vou dar um exemplo de português. Então aqui em cima ninguém conhece ele, ninguém conhece a família dele, não tem aquela história, fulano, filho de Beltrano, neto de Ciclano e tudo mais, não tem isso. Então ele vinha, alugava, deu 2, 3 meses, não estou gostando daqui não, chama um caminhão de mudança, põe tudo que tem dentro do imóvel no caminhão e some no mundo. Então ali ele levou mais do que ele deixou de calção e isso deixava os proprietários muito preocupados. Lembrando, só citando aqui, dei o exemplo como português, não falando mal de português, mas só para não citar exatamente a ideia de brasileiro, tá? Porque realmente hoje em dia a gente tem que fazer disclaimer de tudo, a gente tem que se explicar para tudo, senão vê os haters, né? Falar, você tá com discriminação, você tá com preconceito, não sei. Então, foi só um exemplo, tá, gente? E em cima disso, tinha esse cenário. Hoje em dia, melhorou bastante. Hoje em dia os proprietários já entendem que o mercado ele tá mais flexível.
com as coisas. Então o proprietário pede ali 2 rendas adiantadas geralmente. A lei permite até 3, mas ele pede 2. Dessas 2, explicando como que funciona. Eu costumo dizer para meus clientes que existem na teoria e na prática, tá? Na teoria, as 2 rendas são os 2 primeiros meses do contrato. Então, dando um exemplo prático aqui, você fez um contrato para 1º de janeiro até 31 de dezembro. Você fechou um ano de contrato. Início 1º de janeiro, fim 31 de dezembro. Então, você pagou adiantado 2 rendas. Essas 2 rendas, elas na teoria valem para janeiro e fevereiro. 1º de janeiro até 28 de fevereiro ou 29 no ano bissexto. E é assim, você está pagando adiantado, tá? Eu costumo falar que é pré-pago. Você primeiro paga para depois morar. Ao contrário do Brasil, que geralmente a gente recebe o recibo do mês anterior. Aqui em Portugal, quando você paga, você recebe o recibo do mês para frente. Então você está pré-pagando o arrendamento. E na prática, como é que vai funcionar? Você chegou aqui 1º de janeiro, pagou janeiro e fevereiro, tá? Quando chegar fevereiro, você tem que pagar de novo. Porque quando você pagar fevereiro, você vai receber o recibo sobre março. Então, quando chegar março, você paga de novo. Que aí você vai receber o recibo referente a abril. E assim sucessivamente, tá? Dessa forma, você vai, de fato, sempre tendo um mês de garantia ali salvo com o proprietário. Então, na prática, você fica sem pagar, porque você já pagou adiantado o 1º mês e o último mês do contrato, porque aí vai sendo postergado toda vez. Aquele que você pagou em fevereiro ficou para o mês de março. Quando pagou março, aquele que estava pago em março ficou para abril. Quando você paga abril, aquele que estava pago em abril fica para maio, e assim sucessivamente. Então, quando chega em dezembro, você pagaria, você não precisa pagar mais. Então, você está livre da renda. Então, o 1º mês e o último mês, na prática, são os meses que você não paga, tá? Se ficar 3 rendas adiantadas, 4 rendas adiantadas, aí é uma questão de negociação com o proprietário. Pode ser os 2 primeiros e os 2 últimos, pode ser o 1º e os 3 últimos meses, pode ser os 3 primeiros e o último mês. Aí é uma questão de acordo com o proprietário, tem que olhar como que vai estar no seu contrato. Mas por via de regra, a maioria dos proprietários hoje em dia, atualmente, exigem 2 pagamentos. O primeiro, renda do mês que você está entrando, e o segundo, na prática, o último mês, porque no contrato a chance maior é dele já ser o segundo mês consecutivo à data de entrada do imóvel, tá? E o calção? O calção, ele é uma forma de garantir o proprietário que você, ao deixar o imóvel, qualquer coisa que esteja estragada vai ser ressarcida pelo aquele valor de garantia, que é o valor de calção. Existe um outro sistema também, que é o garantia bancária, onde o banco emite um documento falando para o proprietário que aquele dinheiro que ele tem ali referente ao número de calção que o proprietário, né, solicitou, vai ficar retido na conta do cliente. Então, o cliente não dá o dinheiro de fato para o proprietário, mas ele fica retido na conta do próprio inquilino. Nem o inquilino consegue mexer. É uma forma que existe, mas não é habitual. Por quê? Porque muitas vezes o proprietário ele quer pegar aquele dinheiro para gastar no primeiro momento e depois ir juntando de novo para te devolver no final, mas naquele primeiro momento ele pode estar precisando daquele montante, então ele vai usar ele. É indiferente, o final é que ele tem que te devolver, se durante o contrato ele vai usar ou não, se ele vai deixar aquele dinheiro guardadinho, isso, né, não cabe ao inquilino se preocupar com isso. E na garantia bancária, aquele dinheiro fica retido para ambas as partes. Ele está na sua conta, mas você também não pode mexer. Só que ele não é muito habitual, porque ele tem uma cobrança trimestral para o inquilino. E como o banco está com aquele dinheiro na conta, mas não pode mexer, o banco cobra uma taxa
por manter aquele dinheiro lacrado, por assim dizer. Então é um sistema que existe, mas não é tão habitual. A terceira forma é justamente o fiador. Quando você tem um fiador, aquelas 3 rendas de calção, aquelas 2 calções, 4 calções, acaba sendo, na maioria das vezes, transferido para o valor de apenas 1 calção. Porque se você deixar de pagar, o fiador ele tem que honrar o seu compromisso juridicamente, tá? Então é uma situação que você diminui os seus custos iniciais, mas você coloca o nome de uma outra pessoa a cargo, né, de validar o seu nome também como um compromisso que vocês estão assumindo e que ninguém vai deixar de pagar possíveis danos. Então é um sistema que se usa. Hoje em dia o normal tá 2 rendas e 4 calções, tá? Esses valores, colocando a mais, é sim para se fazer uma prática de negociação, e aí sim a gente consegue bons descontos, às vezes descontos bem considerados, outras vezes alguns descontos menores, mas é para esse fim, não é mais pensando em somente conseguir o imóvel. Quando você coloca ali 12 meses paga adiantados, 8 meses paga adiantado, 10 meses, é pensando no desconto, e a prática na verdade está em 4 meses com as 2 rendas. Então são 6 no total. E muitas das vezes a gente conseguindo negociar para 5 ou 4 no total. Mais raro, tá? 2 rendas e 2 calções. É uma exceção, é mais raro. Mas ainda assim, em alguns casos a gente consegue, sendo realmente o mais habitual, 2 rendas e 4 calções, tá? É um valor bem comum. E esses valores eles são pagos quando? Durante o processo. Eles são pagos na assinatura do contrato. Então, seja você alugando diretamente do Brasil, algo que eu não recomendo muito, não é tão legal, não pelo meu serviço em si, mas é porque você não está vendo de fato o que você está alugando, ou alugando através do Giovanni, e aí sim eu recomendo, porque a gente vai no imóvel, a gente vai visitar o imóvel, vai ver como ele é de fato, vai registrar tudo, foto, vídeo, dar o nosso feedback, e aí sim te passar a segurança. Quando for a data de assinatura do contrato de arrendamento, é que você faz esses pagamentos. Justamente por quê? Porque nessa situação, o proprietário tem a segurança que você está dando dinheiro para ele e ele está te dando as chaves. Nunca recomendamos fazer o pagamento adiantado, tá, gente? Existe muito golpe na internet, principalmente ligando ali com aquela questão do Airbnb. Então é bom evitar esse tipo de situação. É chaves para um lado, dinheiro para o outro. É uma coisa ali automática. Vai um, vem outro. Tem que ser assim, tá? É o que a gente recomenda. Se for um processo que a Oliveira Imóveis está chancelando, está carimbando embaixo, aí a gente pode fazer até o pagamento para a conta da Oliveira Imóveis, e a Oliveira Imóveis depois faz o pagamento para o proprietário quando o cliente não tem conta em Portugal. Porque aí o cliente, o responsável pelo imóvel, né, o proprietário ou a imobiliária, ela vai querer receber o valor ali na hora que ela está entregando as chaves. E se o cliente não tem conta ainda em Portugal, aquela compensação de remessa online, TransferWise, Shum, que é um novo sistema de pagamento do PayPal, o próprio PayPal em si, ou até mesmo transferências internacionais de banco para banco mesmo, que também existe aí no Brasil, mas são caríssimas, vão demorar ali 48 horas até 72 horas para serem efetivadas, né? Então é mais complicado, é mais arriscado. O melhor nessa situação, quando o cliente não tem conta em Portugal, faz a transferência para a conta da Oliveira Imóveis, a gente recebe o dinheiro ali alguns dias antes do dia marcado para fazer a assinatura do contrato, porque aí no dia da assinatura, bum, a gente faz o pagamento e recebe as chaves do imóvel. Gente, eu acredito que sanei as dúvidas de vocês em relação a rendas e calções, né? Existe um modelo de rendas pagas para valer o mês em questão, os calções, que são um dinheiro ali que você vai tê-lo novamente no final do contrato. Detalhe, uma observação a mais: fuja de contratação direto com o proprietário,
E de novo, não estou falando porque é o meu ganha-pão não, tá, gente? É porque há uma ideia equivocada de muitos proprietários de que o brasileiro, principalmente, e aí eu falo realmente para o brasileiro, que é o meu público-alvo, quem está querendo imigrar, de que o brasileiro não conhece as leis, não sabe pedir os seus próprios direitos, né? Chega em Portugal, não conhece as coisas, então o proprietário ali enrola para devolver o calção e tudo mais, e aí fica aquela coisa complicada. Quando tem uma imobiliária fazendo parte do processo, ele já fica com o pé atrás. O proprietário ele já sabe, opa, peraí, tem uma empresa aqui que sabe das leis, que é regulada por um órgão aqui específico para tal. Eu recomendo sempre fazer através de alguma imobiliária. Se for do Giovanni, melhor ainda, estamos aqui para isso. Se não for, ok, não tem problema. Mas recomendo sempre uma imobiliária, evitem diretamente ir nos proprietários, tá? É só uma dica. Não estou falando que todos eles vão ser desonestos de forma alguma. Existe muita gente honesta, muita gente de boa fé que faz as coisas corretamente, mas infelizmente existem aqueles que não o fazem e a gente fica preso porque a gente não sabe em quem confiar. Quando que a gente vai ser o sorteado para cair na mão de alguém que é mau, né? Que não está ali de forma correta no mercado. Então é muito importante ter esse cuidado, tá ok? Gente, espero ter, com essa dicasinha por último, ajudado todo mundo. Fiquem com Deus e até amanhã, ou até o próximo vídeo. Tchau, tchau!